Cultivo Online, capítulo 406. Notícias de última hora. Depois de retornar ao Templo do Dragão, Yuan imediatamente começou a caminhar ao redor da enorme estátua do dragão tentando encontrar uma maneira de ativá-la. No entanto, mesmo depois de circular em torno da coisa por alguns minutos e não encontrar nada, Yuan sentou-se em frente à estátua e começou a ponderar. Ah, certo, o grande mencionou o uso do olhar do dragão nele. Assim que percebeu isso, Yuan rapidamente se levantou novamente e ativou seu olhar do dragão antes de caminhar ao redor da estátua novamente. No entanto, para sua surpresa, ele não foi capaz de encontrá-lo mesmo com o olhar do dragão ativado. Nada está acontecendo. Talvez eu precise aumentar a força do olhar do dragão? Pensando nisso, Yuan levou seu olhar do dragão ao limite. Não funcionou. Yuan engasgou alguns minutos depois, enquanto o olhar do dragão consumia uma quantidade insana de energia espiritual quando usado em seu poder total. Yuan desabou no chão um momento depois e ficou ali deitado enquanto olhava para a estátua que subia em espiral como se estivesse tentando subir. Espere um segundo. E se o motivo pelo qual não consigo encontrar a coisa for porque ela está no topo da estátua? Com isso em mente, depois de alguns minutos para recuperar sua energia espiritual, Yuan voou no ar até ficar ainda mais alto que a estátua do dragão, onde ativou o olhar do dragão mais uma vez. Quase instantaneamente depois de ativar seu olhar do dragão, Yuan notou um brilho dourado dentro da boca do dragão. Deve ser isso. Yuan se aproximou da estátua do dragão com entusiasmo. No entanto, embora pudesse ver uma luz dourada dentro da boca do dragão, ele não tinha certeza do que fazer com ela, e colocar as mãos dentro dela não parecia certo. Depois de ponderar por um momento, Yuan decidiu cutucar o interior da boca do dragão com o Imperial Overlord apenas para ter certeza de que era seguro. Alguns toques depois, a estátua do dragão de repente começou a roncar. O estrondo rapidamente se espalhou pela cidade e, em poucos instantes, parecia que o mundo inteiro estava tremendo. Espero que nada de ruim aconteça. Yuan murmurou para si mesmo enquanto observava impotente o mundo inteiro tremer violentamente. O terremoto finalmente parou depois de alguns minutos e Yuan olhou em volta para ter certeza de que estava tudo bem. No entanto, ele rapidamente percebeu uma mudança no cenário. Embora o céu ainda estivesse escuro, havia luzes sutis vindo do solo ao redor da cidade que gradualmente ficavam mais claras e brilhantes. Se alguém olhasse de perto, veria que um enorme círculo mágico apareceu de repente ao redor da cidade. Além disso, esta formação parecia estar apenas pela metade, pois alguns símbolos e padrões pareciam incompletos. Que formação massiva! Como vou ativar algo assim? Yuan murmurou com uma voz atordoada. De repente, uma notificação apareceu diante dele. O selo de aprovação do grande está reagindo ao ambiente. O selo de aprovação do grande foi ativado. No momento seguinte, um orbe dourado de luz do tamanho do punho de um bebê apareceu em sua testa. Este orbe dourado de luz caiu em direção ao chão, agindo quase como uma gota d'água sob a gravidade. Alguns segundos depois, o orbe dourado de luz atingiu o solo e criou um efeito cascata na formação antes de desaparecer no solo como uma gota d'água em um lago calmo. A formação que cercava a cidade começou a mudar, e os símbolos e padrões incompletos começaram a se fixar até parecerem completos. No entanto, esse processo não terminou em apenas alguns minutos e, pelo que parece, pode levar horas, até dias, até que a formação se complete novamente. Depois de esperar algumas horas sem que nada acontecesse, Yuan decidiu sair para tomar café da manhã. Esperançosamente, isso estará feito quando ele retornar, mas ele não estava muito esperançoso. Enquanto isso, no mundo real, Meixiu abriu lentamente os olhos 5 minutos antes do alarme de seu telefone começar a tocar. Depois de parar por um momento para lutar contra o torpor matinal, Meixiu esticou o corpo na cama antes de se sentar. Assim que conseguiu abrir totalmente os olhos, Meixiu olhou a hora em seu telefone. Vendo que faltavam apenas alguns minutos para o alarme, ela foi desligá-lo antes de sair da cama. No entanto, no momento em que ela se preparava para sair do quarto para ir ao banheiro, seu telefone começou a tocar de repente. Um telefonema? Quem está me ligando tão cedo? Meixiu murmurou para si mesma enquanto pegava o telefone novamente. Yu-Hou, qual é o problema? Meixiu atendeu o telefone depois de ver quem ligou. Meixiu, você está vendo as novidades? Yu-Hou imediatamente perguntou a ela em voz alta e animada. Estava tão alto que Meixiu inconscientemente afastou o telefone de seus ouvidos sensíveis. As notícias? Por que as notícias estariam no ar? Mal amanheceu, e eu acabei de acordar. Meixiu disse um momento depois. Não se importe com os pequenos detalhes. Apresse-se e veja as notícias. Não importa qual canal você escolha. Apenas se apresse. Isso é enorme. Yu-Hou disse a ela. Ok. Agora totalmente acordada graças à voz animada de Yu-Hou, Meixiu foi abrir seu laptop e deu uma olhada nas notícias. A primeira coisa que ela viu depois de abrir a notícia foi o título grande em negrito que dizia, Notícias de última hora. O cultivo é real. As técnicas de cultivo do popular videogame, Cultivation Online, funcionam no mundo real de acordo com muitos jogadores, e há até provas sólidas de que são reais. O que? Meixiu murmurou em voz baixa enquanto olhava para o título com uma expressão atordoada no rosto.
Não ousando acreditar no que via, Meixiu leu o título repetidas vezes até que a voz de Yu-Hou ressoou. Você está vendo? Dizem que o cultivo é real. Isso deve ser uma piada. Não há como as técnicas de cultivo de um videogame funcionarem também no mundo real, certo? Meixiu disse. Foi o que pensei no início também, mas depois de dar uma olhada nos fóruns e em outras fontes de notícias, todo mundo está falando sobre isso. Podem ser capazes de se tornarem cultivadores neste mundo também, Meixiu. Yu-Hou disse, sua voz cheia de excitação.